quero te agradecer, Senhor, diante da tua palavra. Eu quero te agradecer diante da tua igreja, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez e há de fazer, que está trabalhando sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela saúde, te agradecemos pela paz, te agradecemos pelas direções nos momentos difíceis da nossa vida e diante da tua palavra como testemunha nessa reunião, ó Pai, como congregação que somos, como igreja tua, comprada com o teu sangue precioso na cruz, e diante da tua palavra que é testemunha da nossa reunião aqui, que o Senhor é o motivo de nós estarmos aqui, e nós te pedimos, ó Pai, que os nossos passos aqui nessa terra sejam cada vez mais firmados, que haja lâmpada nos nossos pés iluminando todo o nosso caminho a percorrer, que possamos estar cada dia mais acertando mais e errando menos, e evitando cair nos erros, repetindo erros, mas se acertando cada vez mais. Nós pedimos pela tua misericórdia, em o nome do Senhor Jesus. O texto bíblico ele traz para nós assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, ou o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, e nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ministrar o Senhor. Uma poesia, evangelho, poder, e a gente percebe que se nós tivéssemos parte da Bíblia, só esse texto aqui, parte do capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, essa mensagem, esses poucos versículos que nós lemos aqui, a gente teria um evangelho resumido e suficiente para nós entendermos o projeto de Deus para a nossa vida e para a gente ser feliz e para a gente ser salvo. Isso aqui é suficiente. A gente vê por aqui. No primeiro século, mais ou menos, ano 100 até o ano 300 de Cristo, o início da igreja apostólica Fatinha, nosso assunto, igreja perseguida, nosso assunto lá no seminário da Assembleia de Deus. E no ano de 90, 100 mais ou menos aproximadamente, a igreja estava em expansão, a igreja que começa lá no Monte das Oliveiras, a partir da ascensão de Cristo, quando Cristo ressuscita, daqui a pouco aparece a poucos judeus, alguns apóstolos ali, e diz que voltaria. E aí o marco inicial da igreja é ali, a igreja de Cristo Jesus como corpo, como organismo vivo do Senhor, começa no ano de 30 depois de Cristo, ou do calendário cristão gregoriano. E a igreja ela começa a se expandir, ela começa com um poder, com autoridade, e ela é reconhecida como um fenômeno na Terra.
Interessante que ela passa a despertar nas autoridades, ela começa a despertar interesse, curiosidade, medo pelos políticos, pelas autoridades governantes, porque era uma forma de governo em que pessoas simples falando um só nome, um único nome. Eles não tinham um estatuto, eles não estavam sobre o estatuto de Israel, eles não estavam sobre as leis de Roma, eles não discursavam em praça pública sobre as leis de Roma, eles não falavam em reformulação de política, eles não falavam sobre o judaísmo mais, mas eles estavam baseados, fundados num único nome, Jesus Cristo. E eles começam a crescer como igreja. Não tinha tempo. A narrativa do livro de Atos na Bíblia, né, o início da igreja primitiva, diz que eles começam a se reunir de casa em casa, partindo pão de casa em casa, se alimentando junto. Diz também o texto bíblico de Atos que não havia necessidade nenhuma, nenhum dos irmãos, eles compartilhavam. Se um tinha 2 pares de sapato, o outro não tinha, e ele ia presenteava com um par de sapato. Se o outro tinha 2 roupas, eles dividiam tudo, era tudo em comum, e crescia. E só que essa igreja aqui, timidamente ela começa ali pelos muros de Jerusalém. Essa igreja ela começa a avançar, ela já atinge a Ásia e já começa, e muita gente já começa a ouvir falar, e as autoridades que tinham povo sendo manipulado pelo poder político e religioso, porque era Roma como poder político e era Israel como poder religioso, e aquele povo que era manipulado, porque o próprio apóstolo Paulo ele fala, toda vez que é lido Moisés, tem uma venda, tem um véu sobre o rosto do povo e ninguém consegue enxergar nada, porque só quem revela alguma coisa, só quem pode desvendar outras esperanças é Jesus Cristo. Então, se eu menciono um outro nome que não é Jesus Cristo, eu vou continuar com um véu no rosto. Mas toda vez que a gente fala, a gente declara, a gente conclama, a gente evoca, a gente adora o nome do Senhor Jesus Cristo, véus são rasgados na nossa vida, né? Muros são derrubados. E isso estava acontecendo com a igreja, sob o nome de Jesus. E alguém fala assim, caramba, esse nome a gente não conhece. Os religiosos de Atenas, da Grécia, né, eles até reservaram um local ali, porque eles tinham essa coisa de considerar deuses até que eles não conheciam, e botar ali, né, um altarzinho ao Deus desconhecido. Então esse Deus desconhecido, através da igreja, uma igreja que ainda não era uma igreja que não tinha, como hoje, administração eclesiástica, não tinha um estatuto, a igreja não tinha um CNPJ. O que selava, o que garantia, o que autentificava a igreja de Cristo era o nome de Jesus. Era o nome de Jesus. Não tinha aquela, tu é de qual igreja? Não, Assembleia Presbiteriana, não, tem não devido, tem CNPJ, tem estatuto. Não era isso, não. Eu sou da igreja de Cristo, sou da igreja do Senhor, sou da igreja daquele que veio, que sofreu, que derramou o sangue puro na cruz do Calvário e ressuscitou. Essa era a autenticidade da igreja. E ficaram desesperados. E começaram a perseguir a igreja. E a gente vê a história da perseguição da igreja, vai anotando, Fatinho, que já é para avaliação da prova, vai cair. Alguma coisa disso aqui vai cair na prova. E você é privilegiado, porque tu está aqui. E começaram a perseguir a igreja. Aí se levantam nomes que, quando a gente pega a história, a gente vai ver isso nos livros. Marco Aurélio, Trajano, Diocleciano, imperadores romanos, que se levantam com um ódio revestido de uma força maligna. Olha, a gente vai acabar com esse movimento. A gente vai pegar os cabeças aí, a gente vai esmagar, a gente vai, isso aí daqui a pouco vai sumir. E começaram a pegar os cabeças. Só que a igreja, ela não tem cabeça, ela tem o cabeça. A cabeça da igreja se chama Jesus Cristo. E ela não tem os cabeças. A igreja de Cristo Jesus, ela tem a cabeça viva e ressurreta, que é Cristo Jesus. E eles pensando, né? Vamos lá, pega Pedro, mata, crucifica, bota de cabeça para baixo. Pega João, vem e acende um fogo, aí bota um tacho, joga ele dentro desse tacho. Pega Tiago, enfia a espada nele, vamos acabar com... Só que a igreja de Cristo Jesus, ela tem a cabeça, né? E é bem viva e habita em nós. E continua crescendo. E os crentes, os cristãos, os que iam sendo martirizados, uma coisa interessante,
Eu não sei se alguém aqui já teve um contato com um livro chamado Catacumbas de Roma. Eu não sei se alguém já leu esse livro, Catacumbas de Roma. Alguém já leu esse livro? Catacumbas de Roma narra parte desse episódio da igreja perseguida. Catacumbas de Roma narra momentos em que a igreja é perseguida e não se podia mais orar em praça, não se podia mais falar de Jesus em praça. E as casas, olha, sempre tem um espião, sempre vai ter alguém para entregar, né? Sempre vai dedurar, não tem, estão orando ali na casa de fulano, na casa de fulano. Então a igreja ela começou a se reunir à noite e nos cemitérios. Era assim que se fazia as reuniões, à noite e nos cemitérios, de forma bem escondida e secreta. E a igreja começa a sofrer uma perseguição. Mas uma coisa interessante que alguns historiadores, teólogos, eles escreveram, porque na verdade são tudo testemunhas assim, eles não tiveram lá para ver, e o que eles têm de testemunho é que quando grupos de cristãos, quando grupos de servos de Deus eram aprisionados e já sob a ameaça de morrer de sentença, porque não tinha outra, olha, é filho de Deus, é cristão, fala no nome do Senhor Jesus, não honra ao imperador de Roma, né? não se curva ao imperador de Roma, não é mais do judaísmo, é dessa seita nova, e chamavam de superstição, eles falavam, né? É dessa superstição, a sentença era a morte. Só que nenhum deles, interessante, Flávio Joséfo, eu lembrei do nome do historiador, Flávio Joséfo, ele narra que nenhum momento, que nenhum desses grupos que foram aprisionados, que eram conduzidos presos para serem mortos nas arenas pelos leões, pelos gladiadores, eles arrancavam a cabeça e se tacavam a fogo, nenhum deles renunciava ao nome de Jesus. Nenhum deles falavam e pensava assim, está muito difícil, sabe? Eu vou dar um pulinho lá fora, eu vou pedir licença, vou falar com o Senhor, depois eu volto. Mas a minha vida está muito complicada, essa pandemia, e eu estou angustiado, olha, eu vou dar um tempinho com a igreja. Nenhum deles demonstravam tristeza, nenhum deles demonstravam arrependimento em seguir a Cristo, e a coisa que deixava as autoridades abismadas, de boca aberta, que quanto mais se matava, mais crescia, mais se multiplicava, e tinha um segredo. Hoje a gente percebe, interessante, a gente está vivendo um momento difícil. A gente está vivendo aí já 1 ano e pouco de pandemia, não é isso? A gente pensava, eu apostei que não passava de abril do mês passado. A gente sabe que é um vírus letal, perigoso, a gente sabe que tem muita jogada de política, tem muita jogada de imprensa, mas é um vírus perigoso. O Senhor está nos conduzindo em graça, em vitória. A gente está tendo perdas, tem pessoas indo, tem pessoas partindo, e eu volto a falar as palavras do evangelista Carlos: glorifica a Deus, porque se tu está de pé, é porque Deus tem um propósito com a tua vida. Se eu estou de pé ainda no meio dessa crise toda, pandemônica, pandemia, crise política, se eu estou de pé, porque o Senhor tem um propósito, tem uma missão, tem algo com a minha vida, e eu não posso desprezar essa oportunidade. Você não pode desprezar essa oportunidade de jeito nenhum, como igreja. Aqueles cristãos do primeiro século, e essa perseguição ela durou para pelo menos 3 séculos, foi 300, interessante, 300 anos de perseguição contra a igreja. Quanto tempo tem sido a tua aflição aqui nessa terra? Quanto tempo tem sido a tua, ou não vou falar tua não, porque o que passa, o apóstolo Paulo fala que aquilo que passa na nossa vida é efêmero, ou seja, é passageiro. O que passa de tribulação, de dificuldade, de escassez, é efêmero, é passageiro. No mundo tereis aflições, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavra de Cristo Jesus para nós. Quanto tempo tem sido a crise que nós estamos enfrentando? Será que essa crise momentânea, será que essa dificuldade, essa escassez, às vezes, porque às vezes falta, às vezes a gente recebe o pagamento, recebe o provento, e daqui a pouco começa a pagar, e glórias a Deus, paguei tudo, aí cai 3 faturas de paraquedas assim, a gente, moço, volta com isso, que isso não é meu, isso não me pertence. Não acontece isso às vezes? Fechei, não fala isso não, Maria. Acabar o gás um domingo, 11h30, com a panela no fogo, o feijão. Jesus, acontece.
A gente fechou, caramba, quanto? Fechei o orçamento aqui, ó, certinho. Antônio, certinho, ó, paguei tudo. Aí daqui a pouco tá lá, batendo lá, né, o correio. Aí a gente vai daí, deve ser algum telegrama, coisa boa. Deve ser presente. Aí vem a fatura que chegou atrasada aqui, né? Ou o moço da Light que vai e cai de paraquedas. Mas o Senhor tem sido nosso suficiente pastor. Não tem deixado faltar nada para nós. A gente tem honrado com os compromissos. Então não temos motivo de rejeitar o nome de Cristo Jesus. Não temos motivo de murmurar. A gente não tem motivo de reclamar. A gente tem motivo de agradecer por aquilo que está sobre a nossa vida. Não olhe nunca para aquilo que está faltando. Não olhe para... Olha, entenda as perseguições. Se levantarem perseguições sobre a tua vida e você está procurando acertar mais, você está procurando, eu quero estar no caminho. Nós não somos santos, nós não somos perfeitos, estamos sendo santificados, justificados, inclusive nesse momento, enquanto a gente está falando em torno da palavra de Cristo, lendo Romanos capítulo 8, essa palavra está nos purificando e lavando por dentro. Essa palavra está lavando a tua mente agora, de cima, do alto da tua cabeça, até a ponta dos nossos pés. A gente está passando por uma lavagem, porque essa palavra de Cristo, ela lava. Enquanto a gente está diante da palavra, falando que o Senhor é o nosso único, suficiente pastor, nada nos falta. O sangue que foi derramado e testifica, já tem 2000 anos, ele está nos lavando por dentro. E o Espírito que está testificando com o nosso Espírito, que nós pertencemos a esse reino, o reino de Cristo Jesus, uma igreja que vem aí há 21 séculos. Olha, uma instituição, e quando se fala de instituição, volto a falar, não é o CNPJ, não é o estatuto, não é uma instituição viva, é um organismo vivo. Há 21 séculos, mais de 2000 anos, imperadores tentaram fazer calar, governadores tentaram, olha, mas está aí, viva, forte, cheia de autoridade, porque há uma promessa sobre a igreja de Cristo. Bota a mão assim no teu peito e fala assim: eu sou igreja de Cristo. Fala assim: e as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida. As portas do inferno não podem travar a tua caminhada aqui nessa terra. Nenhum imperador, seja ele Trajano, seja Marco Aurélio, seja Diocleciano, revestido de forças malignas, do poder do diabo, nenhum deles pode parar a tua vida, porque quem conduz a tua vida é Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, mais ou menos no ano 55, 60 depois de Cristo, e aos romanos, aos crentes que estavam sendo convertidos em Roma, os crentes, as mulheres e os homens que estavam sendo alcançados pela graça de Cristo, as mulheres e os homens que estavam sendo testemunha do nome de Cristo Jesus sobre a vida deles, sobre as famílias. Aí o apóstolo Paulo, diante desse crescimento também em Roma, ele resolve escrever uma carta inspirada pelo Senhor. E aqui, quando nós chegamos a esse versículo 31, que é parte dessa carta, ele falando assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas eram essas que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja que estava em Roma? Aí a gente, à vista dessas coisas, o que diremos? À vista dessas coisas, como é que a gente vai pensar? O que eu tenho que pensar? À vista ou da condição, do momento que eu estou agora, de tudo que me sucedeu, de tudo que me acompanhou, dos milagres, dos testemunhos do Senhor sobre a minha vida, do poder de Deus sobre a minha vida, o que a gente vai falar, o que diremos? Aí pelo menos 5 coisas de que ele está falando aqui se referindo. Quando você pega, Fabiana, por gentileza, lê o versículo 1, de Romanos capítulo 8. A gente vai falar pelo menos 3 coisas que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, fazendo menção. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso era uma coisa que o apóstolo Paulo estava falando para eles: olha, sobre a vida de vocês, que outrora vocês eram condenados, não tinham direito nenhum, mas Jesus veio, ele veio, a cabeça da igreja, aquele que nós estamos fundado, alicerçado. Ele diz que sobre a tua vida, através daquele sangue, aquela sangue da nova aliança que foi derramado, você não há mais condenação sobre a tua vida, você não está mais condenado, mas há uma vida e vida de abundância sobre você. Fala assim, uma coisa que o apóstolo Paulo falou: à vista dessa coisa. Fala assim, ó, à vista de não ter nenhuma condenação
sobre a minha vida. Quer ver uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala dessas coisas? Ainda nesse capítulo 8, ele diz assim, ó. Versículo 11. Ele diz assim, ó. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em que vós habita. O apóstolo Paulo está falando para eles que estavam sofrendo ali opressão, sofrendo perseguição. Olha, à vista ou em cima de que daqui a um tempo o Espírito Santo que habita em vocês e que está gerando Cristo todos os dias e que está passando aí por uma transformação, daqui a um dia, num piscar de olhos, vocês vão ter o corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus glorificado. Então, à vista dessas coisas, fica tranquilo. Uma outra coisa com o apóstolo Paulo, que é essas coisas que ele fala aí. No capítulo 8 ainda, versículo 24, diante de uma geração que não tinha esperança, diante de uma geração que via em Israel a solução, e os profetas, eles conduziam a esperança, e os sacerdotes, os responsáveis da autoridade religiosa falharam, e já aquela esperança iam se decaindo, e a geração, a sociedade que eles viviam não tinha esperança, mas o apóstolo Paulo chama a atenção de uma coisa para o povo de Roma. Por versículo 24, não é isso? Ele diz assim, ó, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. O apóstolo Paulo estava falando assim, ó, o que te dá motivação, o que é munição, o que é combustível para a tua vida, não está nas coisas apalpáveis, mas está nas coisas que estão no teu coração, que foram colocadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso se chama esperança. E esperança só se entende, se alcança através da fé que o Senhor colocou no teu coração. E fé tem que ser exercitada todos os dias. Voltando lá para o 31, ele fala assim, ó, que diremos, pois, à vista disso? Não há condenação sobre a nossa vida, vivemos por esperança. Vai chegar um momento que esse corpo debilitado, ele vai passar por uma transformação e teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. À vista dessas coisas, se, condicional, se Deus é por nós, quem é que pode contra a tua vida? Você que não está mais sob condenação nenhuma, mas você que vive pela esperança de Cristo, e Cristo esperança em glória, Cristo esperança da nossa glória. Quem é que pode te condenar? Porque Deus é contigo, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem pode ir contra nós? É isso? Continuando aqui no versículo 32, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, ele fala assim, ó, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Leia esse versículo com o teu espírito. Olha só, para a gente entender uma coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu vou dividir contigo aqui uma pérola. Ele fala aqui, ó, Deus falando, né? O meu próprio filho, Jesus Cristo, que entregou. E ele não poupou esse filho para você e para mim, quando antes estávamos em trevas, quando antes vivíamos dominados pelo império das trevas, quando antes nós olhavam para nós, e os próprios anjos que hoje nos servem, os próprios anjos que hoje estão nos servindo aqui sobre a ordem do Senhor, eles olhavam para nós e na expectativa esperavam a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação de nós glorificarmos a Deus, porque nós somos servidos se estamos diante do Senhor e honrando Ele. Então, quando não havia esperança sobre a nossa vida, quando não tinha valor nenhum em nós, quando estávamos sob o domínio do império das trevas, Deus, sem que nós oferecêssemos alguma coisa a Ele, Deus, sem que nós não adorássemos, sem que nós não louvássemos, porque se alguém está no império da ignorância, não tem entendimento e compreensão que depende de Deus e que precisamos prestar culto ao Senhor. Não é assim na nossa vida? Pensa um pouquinho lá atrás.
Mas não fica lá atrás não, porque né, lá atrás é só para museu, né? Ninguém... Pensa um pouquinho na tua vida lá atrás. E pensa se tu tinha alguma coisa para oferecer a Deus. Ou para agradar a Deus. Nós tínhamos. Hã? E até os anjos deviam ficar, caramba, vou me esconder disso aqui, que isso aqui... Mas Deus, no seu propósito, né? Ele tem umas palavras bonitas na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo ele fala assim, ó, Deus no seu beneplácito, né? No momento da plenitude dos gentios, ou seja, no templo dos gentios, entregou o seu próprio Filho. Ou seja, nós, a nossa ignorância, os nossos delitos e pecados, mortos os nossos delitos e pecados, Deus se amou. Deus se amou e falou assim, ó, eu vou entregar o meu filho para você, para morrer inocente, puro, cheio de majestade, mas no momento ele vai ter que deixar a majestade dele e a riqueza, e vai ter que se fazer pobre porque eu estou te amando. Fala assim, ó, sem que eu pudesse dar nada ao meu Senhor, sem que eu pudesse oferecer nada ao meu Senhor, o meu coração estava fechado, o teu coração estava fechado, ele entregou o que melhor ele tinha. Isso é tremendo. Ele entregou para nós, Ele entregou para a tua vida. E por nós estarmos aqui nessa noite, nós só estamos aqui nessa noite, sentado, pensando nas coisas do alto, intercedendo pela nossa família, sendo servido pelos anjos do Senhor, porque Ele nos ama, porque Ele nos amou. E não houve uma troca, não teve barganha. Não foi porque eu dizimei, Senhor, vou dar aqui 200 que eu quero ser salvo. E não foi barganha. Ele fez isso primeiro. Aí, o segundo tempo desse versículo, olha só que interessante. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, num momento que nós vivemos na ignorância, e nós fomos tirados da ignorância, transportados do império das trevas, estabelecido no reino de Cristo Jesus, no reino do Filho do seu amor. Fala assim, ó, agora eu sou nova criatura. Fala assim, ó, agora eu tenho uma nova condição e posição diante do Senhor. Aí a segunda parte do versículo, ele fala assim, ó, quanto mais agora, ou porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, se no momento de trevas e podridão da nossa vida, Ele entregou o que Ele melhor tinha, que era o Filho dele, quanto mais agora que a gente vê lavado e remido no sangue de Cristo Jesus, de pé diante dessa sociedade maldita, mas cheia da glória do Senhor. Aleluia! Quanto mais agora que o Senhor olha para nós, não vê um Jorge arrebentado com o coração fechado, coberto do pecado, em meio a uma sociedade corrupta, idólatra, adúltera, em meio de uma sociedade que clama por salvação, mas ele agora, quando ele olha para você, quando ele olha para a gente, ele vê um sangue puro e inocente nos cobrindo, né? Isso se chama propiciação, isso é ser favorável. Ele te fez favorável. Uma pessoa, olha, interessante, isso é uma coisa interessante da parte de Deus, é uma pérola do apóstolo Paulo para nós. Se lá atrás, Jesus, eu te louvo por esse sacrifício tremendo, precioso, sacrifício eterno da nova aliança, sacrifício maravilhoso, e nós não fizemos nada por merecer. Isso é graça, isso é poder de Deus. Se lá atrás, a nossa condição antiga, Ele deu o melhor que Ele tinha, o melhor que tinha no céu. Pensa aí, ó, pensa aí. Tu está agradecendo a Deus no teu coração? Ô Pai, o melhor que estava lá no céu, o melhor que estava lá na glória, o melhor que estava de eternidade em eternidade, e os anjos se dobravam: santo, santo, santo. Os anjos que nunca pecaram, os anjos que nunca experimentaram o pecado, mas os anjos que vivem em meio à adoração, a louvor, a uma glória intensa e poderosa, de eternidade em eternidade. Aquele que era venerado, adorado, honrado pelos anjos, pela criação. Aí Deus fala assim, ó, eu vou te dar de presente para um povo que não tem nada para me dar agora, na condição que ele está. Um povo que está sem esperança. Um povo que negligenciou, mas eu vou dar porque são minhas filhas e meus filhos. Eu vou renovar, eu vou transformar o coração, eu vou fazer uma nova criação. Oh Pai, aquele que pega do nada e faz e acontece, aquele que pega aquilo que parece que está perdido, mas ele levanta e fala: você é mais que vencedor.
E ele fez assim, né? Deu presente. Quanto mais hoje que você está diante do Senhor, vivendo pelas misericórdias do Senhor, e com uma fé que não está inerte, mas uma fé que está aí dentro do teu coração, que está ardendo e está exercitando, porque nesse momento mesmo você está intercedendo pela tua família, você está intercedendo pelo Brasil, você está intercedendo, nós estamos intercedendo pelas famílias enlutadas, nós oramos aqui. Então isso significa que a fé que Ele deu de presente, juntamente com o amor dele poderoso, incondicional e irresistível, essa fé está sendo trabalhada. Quanto mais agora, se no tempo quando não falávamos, éramos mudos, éramos ignorantes, Ele deu o melhor que estava no céu. Quanto mais agora que você está limpinho, lavado, remido no sangue de Cristo, e tem um cheiro de Cristo, e expressa a glória de Cristo, porque a palavra diz que estamos sendo transformados de glória em glória. Então a glória de Cristo que está no teu Espírito Santo está sendo exalada. Quanto mais agora, Ele não te dará todas as coisas. O que é que você precisa? O que é que você tem pedido ao Senhor e que é suficiente para a tua vida, está chegando aí no teu coração. Levanta a mão para a tua casa assim, ó. Fala: Senhor, um momento de trevas, no momento que eu era perdido, o Senhor me deu um presente mais valioso que existe, de eternidade a eternidade. O Senhor entregou um presente mais valioso que existe nos multiversos, que existe e que preenche todas as coisas. Quanto mais agora, Senhor, que eu falo e falo com o meu coração e te glorifico com a minha mente, Senhor. Quanto mais agora eu te peço pela minha casa, ora pela tua família, pede, intercede. Eu quero a salvação dos teus filhos, pede em nome de Jesus. Quanto mais agora, filho. Nós não podíamos ser chamados de filho porque nós não nos era conhecidos assim como filho, mas hoje nós somos filhos da graça, e essa graça está sobre a tua vida. E o apóstolo Paulo continua mais um pouquinho, e a gente vai estar encerrando. Ele fala que assim no versículo 33, ó. Caramba, o 32 ainda fala assim, ó: porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Ainda está faltando alguma coisa para a tua vida aí? Está faltando? Fala assim, ó: nada me falta. Fala assim, declara diante das potestades, diante dos anjos, fala assim: nada me falta, porque o Senhor é o meu suficiente. Passou, porque Ele graciosamente, Ele me dá todas as coisas. Aquilo que Ele sabe que é suficiente para a tua vida, para a minha vida. Aquilo que Ele sabe que não vai me prejudicar, não vai me atrapalhar. Aquilo que Ele sabe que vai me ajudar na minha caminhada, vai me impelir para frente e para cima. Isso aí chega para você, chega para a tua vida, em nome de Jesus. O 33 ele fala assim, ó: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus mesmo que justifica. Olha, eu vou te compartilhar um segredo, a gente já está terminando. Eu vou te compartilhar um segredo. Quem tentará acusação? Porque se fomos justificados pelo Senhor, é o diabo que vai estar acusando? Não, porque o diabo é criatura e Deus é o Senhor, é soberano. Ele é o Pai de todas as criaturas. É o teu vizinho que vai tentar acusação contra? Não, o teu vizinho também está precisando da graça de Cristo Jesus e a vida dele está sob o controle de Cristo. É o teu patrão que vai intentar acusação? Ninguém pode intentar acusação, porque é o próprio Senhor Jesus que nos justifica. Aquele que é justiça, aquele que é soberano. Versículo 34, ele fala assim, ó: quem os condenará? Quem condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí eu quero te chamar a atenção para uma outra coisinha aqui, uma coisinha não, uma outra coisa maravilhosa. E eu pego emprestado aqui um pouquinho da área de Vanessa, a parte de direito. Duas coisas que ele fala aqui, às vezes a gente passa a batida, a gente não percebe. No versículo 33 ele fala assim, ó: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E no 34 ele fala assim, ó: quem é que vai condenar? Preste atenção no que o apóstolo Paulo está falando, na grandeza que está sobre a tua vida e a minha vida. Para uma pessoa ser condenada, ser sentenciada, ela tem que passar por alguns procedimentos, não é isso? Pela lei, um país democraticamente, um país justo, ninguém é condenado sem que haja uma acusação. Não é isso, Vanessa? Uma denúncia. Que haja o devido processo legal. Tem que isso. todas as
o apóstolo Paulo está falando. A pessoa infringiu, ela vai ser denunciada, queixa-crime, né? Vai chegar lá e essa pessoa vai ser aberto um inquérito, um processo, um procedimento jurídico legal para ver se aquela pessoa ela vai ser condenada ou não. Então, para que haja uma condenação, tem que ter uma acusação. E o apóstolo Paulo ele fala assim para nós com uma tranquilidade tremenda: olha, sobre a tua vida não tem mais acusação. Sobre a tua vida ninguém mais pode acusar, porque o justo juiz, ou o advogado dos advogados, já comprou a tua causa lá na cruz do Calvário. Muito menos te condenar. Muito menos te condenar. Fala assim, ó: Senhor Jesus, sob ou debaixo do teu sangue. Fala assim, ó: debaixo do teu sangue, sobre a minha vida, não pode nenhuma acusação, não pode feitiçaria, não pode nenhuma mentira. Quanto mais me condenarem, porque é o Senhor que já me justificou. Glórias a Deus. Quanto mais condenação. Não tem acusação, mano. Jesus olha assim, se alguém for te acusar, ele fala assim: sobre essa minha filha, não vale mais acusação, porque eu comprei e justifiquei lá na cruz do Calvário com o meu sangue, com o meu sangue, com o meu sangue. Senhor, com o teu sangue nós somos lavados na cruz do Calvário, Jesus. Ô Pai. Aí ele fala aqui, ó, 35. É a fome, né? A gente falou dos cristãos perseguidos. E quando se fala de perseguição, né, a nossa mente ela é muito ligada assim ao automatismo. Vem tudo assim. Eles são presos. Não, eles passavam processos aqui. 300 anos de perseguição da igreja primitiva. É claro que passaram-se gerações. Uma geração naquela época, historicamente, tinha um tempo de 40 anos mais ou menos. Então, 300 anos, 4, 5 gerações por aí, era filhos, era o pai sendo perseguido, daqui a pouco o filho, daqui a pouco o neto, gerações. E quando se fala de perseguição, prisão, o negócio é sofrimento. O negócio é sofrimento. É fome, é nudez, é escassez, é vergonha. A gente viu isso no nosso período contemporâneo, no Bloco Socialista. O Bloco Socialista tem 30, 20 anos, não é isso? A vergonha que nossos irmãos passaram, famílias morrendo na frente, mulheres sendo estupradas, crianças sendo decepadas. A China, até hoje se faz isso, países comunistas, por causa do Evangelho. Pensa aí qual é a crise que tem te afetado, ou qual é a crise que você tem achado que vai te tirar da igreja. Você fala assim: nenhuma. Porque ele fala aqui, ó: quem é que nos separará do amor de Cristo? Esse amor de Cristo, ele é amor chamado graça irresistível. Ele diz: será tribulação? Não pode tribulação, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis as tribulações, mas ele mesmo fala que ele venceu. Eu venci o mundo. Tribulação nenhuma pode tirar ou te separar de Cristo Jesus. É angústia ou perseguição? A fome. Olha, eu acho que eu posso garantir, eu não sei, não vou arriscar não. Acho que 1% se passou aqui, que a gente sente fome. A gente tem apetite. Não é isso? A gente usa essa expressão: estou com fome, não é isso? Eu não sei, Júlio, nem naquela época de a gente correr atrás de calango, saracura, acho que a gente não passou fome, não é isso? De comer pombo pensando que era franguinho, né? Acho que a gente não passou fome, a gente tinha uma necessidade, mas fome a gente sabe que aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro tem gente que passa fome. E olha, se a gente for ver hoje, a gente tomou pelo menos um café, almoçamos, não é isso? Almoçamos, né? Daqui a pouco deve ter um lanche, uma janta. Mas teve irmãos nossos que passaram fome. Teve irmãos nossos, a gente vê a história da Ucrânia, e agora me travou o nome, Holodomor, Holocausto Ucraniano, acometido por Stalin, né, soviética. E tem fotos hoje em museus de pessoas que, quando só vê o esqueleto, só vê as costelas, a pele em cima. O próprio Holocausto judeu, judeus que foram perseguidos e passaram fome, fala assim: eu não tenho motivo para abandonar o meu Jesus. Fala assim: nada pode me separar
Nem o apetite que às vezes abre aqui, vontade de comer, não, porque nós não passamos fome, ele continua. Nudez, perigo, espada, não, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37 ele fala assim, ó, em todas essas coisas, fala assim, ó, em tudo. Em tudo que eu já passei. Em tudo que eu vou passar na segunda-feira. Eu recebo aí bênçãos, eu recebo graça. Mas a palavra de Deus é que a gente vai passar de vez em quando por um caminho estreito. De vez em quando a gente vai passar por uma tribulação. De vez em quando o nosso barco, né, ele vai ser envolvido por algumas tempestades aí, mas Jesus está no teu barco. É Ele que está conduzindo. Não é você não. Em todas essas coisas que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, né, que já passou lá e aí fala assim, ó, eu estou vencendo. Fala assim, ó, eu estou vencendo. Fala assim, eu estou vencendo. Fala assim, o meu Jesus, Ele garante a minha vitória. Em todas essas coisas, porém, somos vencedores, não é isso aí que ele está falando? Eu vou repetir, né? A gente já falou isso aqui. Olha, fala assim, ó, em todas essas coisas eu sou vencedor, fala. A Bíblia está falando, a Bíblia está te garantindo que nós somos vencedores, não é isso? Dá um catuque, é melhor, não catuca não, sem contato físico. Sem contato físico, né? Mas olha assim para a pessoa que está do teu lado assim, fala, telepatia, não fala não. Fala assim, ó, você não é vencedor. Mais uma pérola que o apóstolo Paulo traz para nós. Júlio, você não é vencedor. Daniel, você não é vencedor. Vencedor foi Jesus Cristo, o presente maior, que veio, que foi cuspido, que foi chibateado, que foi cravado numa cruz e derramou do sangue precioso e falou assim, ó, em todas as nações eu estou comprando filhas e filhos e fazendo deles mais que vencedores sobre a minha vitória na cruz. Somos mais que vencedores debaixo da sombra de Cristo Jesus. Ele entrou na batalha. Nenhuma batalha que nós vamos enfrentar, nenhuma dificuldade que nós vamos enfrentar, nós vamos enfrentar sozinho, porque Ele já venceu todas. E essa vitória foi dada, foi marcada, registrada lá na cruz do Calvário. O que vier sobre a tua vida, você tem condições, você é capacitado para vencer, porque você foi capacitado pela vitória de Cristo Jesus. Mais que vencedor, mais que vencedor. A gente fez até uma analogia, uma comparação aqui do Popó. Popó, né? Popó, acho que só da minha geração, eu, Fatinha, Monique, Fabiana, o pessoal mais novo não conhece. Quem conhece Popó? Levanta a mão assim, Popó. Lutador de boxe. Melissa, Popó, vai velhinha. Popó, lutador de boxe. Foi campeão, né? E entrava no ringue e batia, e apanhava, e quebrava dente, e arrebentava a superfície, e levava a ponto, não é isso? A esposa e os filhos em casa, né? Com a geladeira cheia, dinheirinho para ir no shopping. Popó era vencedor, mas a esposa e os filhos eram mais que vencedores, porque eles não entraram em nenhuma batalha que Popó entrou. Você não entrou na batalha que Cristo entrou. Ele é vencedor e nós somos mais que vencedores. E por conta disso, por conta de nós sermos mais que vencedores sobre escassez, sobre o dia mau, a gente vai enfrentar isso tudo. A gente não está falando aqui de, nós não somos pregadores de prosperidade, nós não estamos falando de teologia da prosperidade não. A gente vai enfrentar dificuldade, vai vir dia mau, vai chover, vai fazer sol, vão se levantar contra a nossa vida, vão se levantar gigantes, vão vir setas, vão vir armadilhas sobre a nossa vida. Mas Ele garante a tua vitória. Ele garante a tua vitória. 38. Você que acha que alguém pode te tirar do caminho, você acha que alguém pode roubar a tua esperança, né? A gente tem até uma peça que a gente passa, eu pedi para as crianças fazerem isso de novo, o ladrão da alegria, Fatinha.
Olha, se você acha que alguém pode roubar a tua alegria, e a tua alegria está selada no teu espírito, se você está em Cristo, olha só, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, o que está acontecendo agora, nem as coisas do porvir, ou seja, as coisas do porvir são as coisas que virão. Eu vou te falar um segredo: tem coisa que está aí na tua mente, que você acha que é o futuro, e você, caramba, mas na quinta-feira eu vou ter que ir lá, mas como é que vai ser isso no mês que vem? Ó, tem coisa que está aí na tua mente que não vai nem acontecer. Não se preocupe não, nem as coisas do porvir, nem os poderes, sejam eles humanos, né, sejam governamentais, sejam poderes espirituais, nem o diabo, nem Satanás, nada disso, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo Jesus. O amor de Deus, o amor que excede qualquer coisa sobre a nossa vida, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nessa vida, nada nessa terra, nada no mundo espiritual pode te tirar do caminho do Senhor, a não ser que eu renuncie isso tudo, a não ser que eu olhe para essa palavra aqui, e isso aqui é uma história, isso aqui é uma lenda, a não ser que eu olhe para essa história aqui, que é uma carta do apóstolo Paulo, que fala para a igreja, aos crentes de Roma. Não está falando para judeu, não está falando para seguidores do antigo pacto, mas está falando para nós, e a garantia que essa palavra é verdadeira, a autenticidade dessa palavra, ou o selo de qualidade, ou o registro dessa palavra aqui, ele já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O registro, o selo, ele tem marcas de sangue, sangue precioso, a um preço alto. Eu sei que foi pago um alto preço pela nossa vida. Ele que tem falado e tem usado a boca do apóstolo Paulo, ele tem autenticado isso na tua vida todos os dias, até agora. A autenticidade dessa palavra é a tua própria vida. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus.